Então a ideia é, na aula passada, a gente terminou com essa pergunta, né? Qual método utilizar? Nós vimos Range-Kutta, os métodos de Euler, os de Adams, e vimos que esses métodos, na verdade, estudando um pouco mais, gera uma família de métodos, então existe uma quantidade enorme de métodos e bons métodos para equações diferenciais ordinárias, para as EDOs. E aí então a questão é qual método utilizar, né? E a resposta é ampla, né? A resposta é depende, né? E esse depende envolve muita teoria e aprofundamento nos estudos sobre análise numérica e métodos numéricos. Então eu quero fazer só uma breve discussão baseado nas notas do André Nabin do IMPA. Ele faz essa discussão lá. O livro do Boyce faz uma discussão bem parecida também com um exemplo que ele chama um problema rígido, basicamente a mesma ideia, tá? E a ideia é mostrar que não só o erro e o custo tem que ser levado em consideração, mas também a ideia de estabilidade e instabilidade numérica. Então nós vamos ver que basicamente de maneira bem grosseira, o método que você vai utilizar vai depender do problema que você está trabalhando. Tá? Então o professor do IMPA pega uma ideia bem interessante, que é aplicar, fazer um teste, um problema que ele chama de problema teste, num problema de valor inicial, num problema de alto valor. Então ele chama isso de problema teste e dá uma ideia muito simples e bonita dessa ideia de estabilidade numérica. Tá? Então, considerar um probleminha de alto valor é uma EDO do tipo y' igual a lambda y, tá? Uma condição inicial y de 0 igual a y0. Problema de alto valor, porque se isso fosse em condições em dimensões 2, por exemplo, né, envolvendo matrizes, os autovalores teriam um papel fundamental nessa discussão. O lambda seria o alto valor da matriz, né? E aqui a gente faz a seguinte consideração: lambda é um número complexo. Aqui nós estamos na reta, tá? Lambda é um número complexo. E vamos inicialmente supor que a parte real de lambda é menor do que zero. Ok? Bom, problema fácil de resolver. Y de t igual a y0 e elevado a lambda t. Você pode verificar isso substituindo, ou pode também fazer as contas. A solução y0 e elevado a lambda t. Essa é a solução desse problema. É quase que um y' igual a y. Bom, a, a, o interessante é o fato do lambda ser complexo. Por quê? Se a gente escrever, por exemplo, lambda igual a mais ib, então a solução y de t pode ser escrita na forma y0 e elevado a t vezes e elevado a ibt. E elevado a ibt, quando a gente estudou no curso de EDO, né, a parte de EDOs de segunda ordem, a gente via que essa daqui era a parte, uma componente oscilatória. Seno de bθ menos cosseno de bθ. Então isso daqui é uma componente que oscila. E o e elevado a t, y0 e elevado a t, seria, se o a for maior do que zero, isso seria uma componente crescente, né? Ele é uma parte que vai crescendo. E se o a for menor do que zero, e elevado a t é decrescente. E esse é a típica solução de uma equação de segunda ordem, né, que a gente estuda lá no curso de EDO. Bom, e aqui a parte real de lambda, né, claro, é igual a A. Então, como nós estamos supondo que a parte real de lambda é menor do que zero, nós estamos em particular num primeiro momento na situação onde o A é menor do que zero e essa componente então decrescendo. As soluções vão oscilando e decrescendo.
Então o gráfico da solução poderia ser algo do tipo, ela começa oscilando, mas vai de alguma forma decrescendo. Tá? Só para a gente pegar a ideia, as ideias. Então, se a gente tentasse aplicar os métodos nesse problema. Então a ideia é discutir os três métodos Euler explícito, que a gente só chamou de Euler, né? Então qual que era o Euler explícito? É o método de Euler, yn mais 1 igual a yn mais hfn. Então esse era o nosso método de Euler. E também a gente discutiu o Euler implícito, que aqui a gente obteve como o Adam Bashforth, né? Tá? Então era yn, mas também pode ser obtido das outras formas. Eu deixei até como exercício, né? Se a gente fizesse a aproximação da integral por cima, né? No retângulo maior. Então é yn mais hfn mais 1. Então esse é o Euler implícito. E o que a gente chamou de Euler aprimorado, ou trapézio, né? Era yn mais 1 igual yn mais, aí tinha aqui o quociente, né? Fn mais f de Tn mais h, aqui yn mais h Fn, que é o próprio Euler, né? Isso aqui dividido por 2 vezes esse quociente vezes o passo h. Então aqui eram os três métodos. Se a gente testar nessa equação, ou seja, né, trocar o Fn por lambda yn, ok? A gente obtém aqui yn mais 1 igual yn mais lambda fn. Eu vou chamar esse fn então de yn. Então tem um h, né? H lambda yn, tá? Então yn mais 1 vai ficar igual a 1 mais h lambda yn, ok? E essa formulazinha aqui fica interessante. Então o método de Euler se transformou nessa formulazinha aqui. Uma fórmula de recorrência. Então se a gente iterar, fazer as iterações, né? Ou seja, eu uso essa fórmula para definir o yn menos 1, e vou aplicando, eu obtenho uma fórmula do tipo yn igual a 1 mais h lambda y0. Somente iterando, redefinindo, usando essa fórmula, eu obtenho uma expressão da forma yn, e aqui é elevado a n, né? Porque eu vou iterando, vou repetindo. E isso nos dá o quê? Olha só. Yn igual a 1 mais h elevado a n y0. Vou parar por aqui e vou desenvolver os outros. A mesma ideia. Ó, yn mais 1 é igual a yn mais h, só que agora aqui vai entrar lambda fn mais 1, que é o que a gente chama também de yn mais 1. Ok? Passando para lá esse termo, a gente obtém 1 menos h lambda yn mais 1 igual a yn. Então, yn mais 1 é igual a 1 sobre 1 menos h sobre lambda yn. Aqui também a gente pode desenvolver e vai chegar numa expressão do tipo... Antes de
de fazer a conta, vamos observar então esses dois. Depois a gente observa o terceiro. Olha só. Esse termo que a gente está isolando, 1 mais h sobre lambda, quando a gente faz essa iteração, parece ter um papel interessante no comportamento. Por quê? Quando a gente vai iterando, o y0 está fixo e o que vai movimentando é essa potência, essa exponencial, vamos dizer assim. Tá? Da mesma forma que, se a gente for iterando, o que vai valer é esse termo 1 sobre 1 menos h, é o que vai ficar elevado a n. Ok? E vou deixar aqui, pode fazer aqui vai ficar uma expressão do tipo 1 mais h sobre 2 lambda dividido por 1 menos h sobre 2 lambda. Vou ir direto na discussão. Deixei 3 pontinhos para desenvolve. O que esse termo que aparece aqui, uma vez que você isola o yn mais 1, é igual, vou colocar assim. Tem, então, esse y menos h sobre lambda, y mais h sobre lambda, que está aparecendo aí, ele tem um papel relevante quando a gente parte para iteração, porque, olha só, vamos então voltar na nossa hipótese principal, a nossa primeira hipótese, que a parte real de lambda é negativa. Ou seja, se a parte real de lambda é negativa, a gente discutiu aqui no início que essa solução deve cair, decrescer ao passar do tempo. Então, ao passar as iteradas n, discretizamos aqui o tempo ficou n, qual que é a única forma disso aqui cair? Perfeito. O módulo de 1 mais h lambda tem que ser menor do que 1. Aqui, 1 sobre 1 menos h lambda tem que ser menor do que 1. E aqui, 1 mais h sobre 2 dividido por 1 menos h sobre 2 em módulo tem que ser menor do que 1. Estou partindo daquela hipótese inicial de que a parte real de lambda é menor do que 0. Bom, então, se a gente agora pensar em variáveis complexas, 1 mais, se a gente chamar h, vou colocar entre aspas aqui, 1 mais z. Quando a gente coloca z, a variável complexa só funciona quando coloca z, né? Tá? 1 mais z menor do que 1, vou colocar aqui uma bolinha só para dizer que é uma intuição. Isso é uma circunferência de centro menos 1, z menos menos 1. Então, a gente vem aqui, deixa eu usar aqui então, nós temos uma circunferência de centro menos 1. E o z tem que estar aqui dentro, para que essa condição seja satisfeita. Dentro da circunferência. Esse daqui, se a gente fizer passar para lá, a gente escreve z menos 1, escrevendo hz, né, h lambda como z, maior do que 1. Então, isso daqui fica a circunferência centrada em 1, só que como agora é maior do que 1, eu tenho na região exterior. E esse aqui, vou deixar para pensar um pouco, que nada mais é do que o semiplano, esse semiplano. Ok? Então, olha só, os três métodos, então lembra, o primeiro é o Euler explícito, o segundo é o Euler implícito e o terceiro é o Euler aprimorado. Os três métodos para esse problema nos deu regiões diferentes.
Como assim? Se eu tenho esse problema com a parte real lambda negativa, ok? Observe, vamos só destacar que isso daqui é o plano complexo, tá? Esse plano está descrevendo, na verdade, o lambda h. Então, lambda é o parâmetro, não está descrevendo solução, não é isso. Está descrevendo o parâmetro lambda. E o h é o passo, então nós temos o parâmetro lambda, o número lambda da equação. Vamos multiplicar pelo passo h, né? Para descrever aqui o nosso método numérico, substituindo o nosso campo, né? Então, isso daqui está descrevendo o quanto que o lambda vezes h, ao multiplicar o passo, né? O passo h é fixo, o lambda também é fixo. Então, eu tenho que escolher um h, de forma que lambda vezes h esteja dentro dessa região, se eu usar o Euler. Se eu usar o Euler implícito, o passo que eu utilizar, eu preciso estar dentro dessa região exterior. E se eu usar o aprimorado, eu preciso que esteja nesse semiplano. Tá? Então, isso já está dizendo para a gente coisas importantes, que o método que você vai utilizar vai depender desse tamanho desse passo e vai depender do problema. Uma situação interessante é se a gente tivesse, por exemplo, a equação do pêndulo. Vamos imaginar que é um problema modelo para equações de segunda ordem, né? Para oscilações. Então, se a gente tivesse o pêndulo, né? Então nós temos ali, nosso modelo, vou colocar o modelo bem superficial, tá? Se fosse o pêndulo, mas poderia ser massa-mola também. Se nós estivéssemos na situação sem atrito, agora eu estou esquecendo o lambda, né? A parte real de lambda é menor do que zero. Se nós estivermos na situação sem atrito, a parte real de lambda é igual a zero. A solução y só apresenta a parte imaginária. Então nós estamos num problema totalmente oscilatório. Ou seja, não tem a resistência sem atrito, não tem a resistência do ar. A partir do momento que você dá um toque aqui no pêndulo, ele vai ficar oscilando para sempre. E na ausência de resistência do ar, vai ficar oscilando e a solução é uma coisa do tipo cosseno BT menos seno BT. Tá? Ou seja, uma coisa oscilatória. Então nós estamos na situação que a parte real é imaginária. Ou seja, a nossa solução é puramente imaginária, né? Ela é imaginária pura. Se a gente escolhesse, por exemplo, para essa situação aqui, sem atrito do pêndulo, o Euler, olha só, o eixo, a menos na situação zero, solução zero, né? Se você, o eixo imaginário está aqui. Se você pega um lambda h aqui, pega um lambda aqui, no eixo imaginário, vai somando h, você não sai do eixo imaginário. Então, a menos que você esteja a situação, o equilíbrio zero, nenhuma outra solução vai entrar dentro dessa região de estabilidade do problema. Então, o Euler parece não ser interessante para essa situação. Da mesma forma, o Euler implícito. Se você pegar aqui um lambda, você vai somando, você não sai do eixo imaginário. Tá? Agora, o Euler aprimorado parece, né, uma coisa um tanto quanto mais interessante. Porque se você pegasse aqui a situação menor, a situação fronteira, né, tá, você teria toda uma possibilidade aqui para... Então essa é uma indicação só, uma discussão bem superficial de que talvez o Euler aprimorado seja mais interessante. Então você vê, nós não discutimos em nenhum momento o erro, não discutimos o custo, e estamos tendo uma noção de qual seria o melhor método. E também nos dá uma introdução muito, digamos assim, heurística, né, da ideia de instabilidade e estabilidade numérica. E problemas que podem ser oriundos dos métodos numéricos. Por exemplo, nesse caso,
Se a gente estivesse utilizando o, o Euler implícito aqui, o método está nos dando um decaimento da solução. Porque lembra que essa parte exterior é onde nós teremos recaimento. Decaimento no Euler implícito. Então, ao discretizar o problema para o método numérico, suponha que nós estamos agora nesse problema do pêndulo, ao discretizar o problema e utilizar esse método, o explícito, o implícito, por exemplo, esse aqui, nós estamos criando um comportamento diferente para a solução. O método apresentou, nesse caso, um atrator, a solução vai cair. Apresentou um fenômeno, um comportamento diferente do que a gente espera que o método é oscilatório. Se ele é oscilatório, ele não vai ter decaimento. Da mesma forma, se a gente pegasse o Euler explícito. Aqui, a bola é a região que atrai, a exterior repulsa, então aqui você estaria crescimento de soluções. O método estaria apresentando crescimento de soluções. Se você pegar um lambda de forma e um h de forma que 1 mais h sobre lambda fica maior do que 1, o seu método vai começar a crescer. Vai apresentar um crescimento, porque nós estamos vendo aqui a equação. E uma vez que o método é oscilatório, nesse caso aqui, né, puramente oscilatório, considerando a parte real de lambda igual a zero, não, aí não, né? Nesse caso não teria como ser porque aqui a gente só estaria no isso imaginário. Mas pode acontecer essa situação de que o método apresenta um comportamento diferente para a solução. Está apresentando, fazendo as soluções decaírem, fazendo as soluções crescerem. Então, essa é a discussão. O livro faz uma discussão de um problema. Eu achei essa discussão bem interessante, então quis trazer ela aqui. A conclusão é que o método. Então, a solução, né, para a nossa resposta depende, né, do modelo a ser estudado. Então, além de considerar o erro e o custo, nós também precisamos ter um bom estudo da teoria qualitativa do método, do problema. Então, não é simplesmente achar que nós temos um modelo, uma EDO, vamos resolvê-la numericamente e esse método numérico vai dar a solução e pronto, é isso que a gente precisa. Então, esse exemplo, essa brincadeira, podemos dizer assim, com um problema teste de alto valor, já está mostrando que depende. A gente precisa ter uma noção a priori do que nós estamos estudando, uma teoria qualitativa, para decidir aí então qual método utilizar. E é claro que isso é só uma introdução, envolve muito estudo, um aprofundamento para que possa decidir, né, qual método utilizar.